Bem-vindos ao canal do Seu Divã. Eu sou a Clarice, psicanalista, e hoje vamos estar aqui iniciando mais uma leitura de estudos com vocês. O livro escolhido, tem esses textos aqui de uma conferência que Freud apresentou nos Estados Unidos em um momento muito importante para a expansão da psicanálise além ali do continente europeu. Então, tem aqui nesse laranjinha, 1910, 5 lições de psicanálise, e vocês encontram também nas obras completas, volume 9 da Companhia das Letras. Tem aqui para vocês estarem lendo também. Hoje eu vou compartilhar um pouquinho com vocês sobre a lição 1, depois a Dani vai estar também trazendo outras lições juntas, ou ela vai vir também para estar trocando com vocês, tá bom? Como eu comentei com vocês, essas conferências o Freud apresentou, então vai estar numa linguagem assim muito mais concisa, muito mais didática, porque ali o público não era só da área médica. Então ele tinha por objetivo estar expandindo de uma forma mais simples, o que era psicanálise, o que estava acontecendo, explicar o que até então ele estava descobrindo e escrevendo e comunicando para as pessoas dessa nova técnica, Ele até vai falar bem no comecinho da primeira lição, que é de modo mais conciso possível que vou procurar lhes dar uma visão geral sobre a história do surgimento e dos desdobramentos desse novo método de investigação e de cura, Esse método de investigação e de cura. Falando aqui de história, do surgimento, vocês vão perceber que nesses primeiros vídeos a gente está muito mais nesse início da psicanálise e isso é proposital, porque a gente está fazendo uma construção também das teorias, de como começou. É muito importante, eu sempre digo, quando a gente vai estudar alguma área, não só psicanálise, ou não só o Freud como teórico, a gente fazer esse retorno histórico para entender como começou, como surgiu, como foi essa caminhada, as descobertas até o momento atual de como está a psicanálise. Isso é muito interessante, isso é muito importante. Também da biografia do próprio teórico, que vai ali, não só curiosidades, mas também fazer que a gente entenda e compreenda muita coisa, daquele momento que ele vivia. Então, faça esse retorno histórico, é muito importante. No decorrer, a gente vai estar sempre retornando em algum aspecto histórico, porque isso também está permeado e faz parte. Então, vamos lá. A primeira lição, eu comecei aqui lendo com vocês essa primeira passagem que o Freud já esclareceu que seria de forma concisa, então ele teria que falar de uma forma mais resumida, porque o objetivo ali era esse mesmo, passar a psicanálise de uma forma mais tranquila, para as pessoas que estavam ouvindo. E aí, então, ele vai começar falando da questão com Breuer, da questão com as histéricas, da hipnose, da catarse. Então, ele vai estar falando sobre isso. Ele vai pegar um exemplo de um caso específico da paciente de Breuer, que era Ana O. Então, ele vai trazer, isso vai ter mais completo nos estudos sobre a histeria, que tem vários casos que ele traz. Então, ele vai trazer alguns pedaços desse caso da Ana O, que ela da sua enfermidade, o porquê dos sintomas, aqui eu também separei algumas passagens para compartilhar com você. O objetivo também dessas lições, dessa troca com vocês, é convidá-los à leitura. Você que é iniciante, é muito interessante esse livro, e para quem também já está nesse percurso da psicanálise e vai revisitar esse texto, é sempre muito interessante a gente revisitar os textos que nós lemos há algum tempo atrás, sempre traz novas percepções, novos entendimentos, isso é muito bacana. Mais uma passagem aqui que eu marquei para compartilhar com vocês, a página 32, que ele diz assim sobre a paciente de Breuer, Ana O. Nesse ponto, podemos complementar o relato da enfermidade da Ana O da seguinte forma: a moléstia apareceu quando ela cuidava do pai ternamente amado, acometido por grave doença que acabou por levá-lo à morte.
Em consequência de sua própria moléstia, ela foi obrigada a deixar de prestar auxílios. E aí, desde então, surgiram ali nela vários sintomas que ele vai estar trazendo aqui durante essa primeira lição. A questão dela conseguir falar só o inglês em um momento. Então, opa, deixa eu arrumar aqui. Pronto. Vai aparecer isso aqui, mas gente, eu tô aqui no Google Meet para aparecer a telinha e tô gravando. Então, por isso, como não tem mais ninguém, né, na reunião, apareceu esse recadinho aqui. Mas vamos lá, continuando. Aí na página 34, ele traz uma passagem bem interessante, bem conhecida já, né, de nós, para quem já está estudando, ou até mesmo quem está iniciando, provavelmente já ouviu também isso. Página 34. A própria paciente, que nesse período de sua enfermidade estranhamente falava e entendia apenas o inglês, deu a esse novo tratamento o nome de Talking Cure, né? A cura pela fala, ou então brincando, caracterizava-o como limpeza de chaminé. Então ele traz isso aqui, aí nas próximas páginas ele vai falar da questão da sede, que ela sentia sede, mas não conseguia beber água, e vai estar explicando o porquê, por conta do cachorro que bebeu água, então ele vai estar discorrendo sobre isso nas próximas páginas. Na página 36, ele vai falar, né, um pouquinho sobre essa questão dos traumas psíquicos, lembrando que a gente está desde o começo estudando e sabemos que Freud, ao longo da sua obra, ele vai reformular vários conceitos, né, vai amadurecer vários conceitos. Então, sempre se lembre, a gente está aqui fazendo essa construção para que a gente vai caminhando e vai chegando ali em um momento mais maduro da teoria de Freud, tá bom? E aí, então, na página 36 do Laranjinha, bem no começo, ele diz assim: e assim se deu de fato, quase todos os sintomas haviam surgido como resíduos, como precipitados, se preferirem, de vivências plenas de afetos, que mais tarde viemos a chamar de traumas psíquicos. E sua peculiaridade se esclarecia por meio da ligação com a cena traumática que o causou, ela no leito de morte do pai, né? Que estava muito adoecido. Para dizê-lo em termos técnicos, eles eram determinados pelas cenas cujos resíduos minêmicos eles figuravam. Aí ele vai continuar, né? Aí ela vai ter distúrbio de visão, vai ter outras questões que ele vai estar colocando aqui. Muito interessante que, né, em todos esses textos aqui, todas essas lições que ele apresentou, ele vai trazer exemplos, analogias, para que fique mais, entre aspas, simples ali para o público que estava ouvindo entender. Ele vai trazer uma dessas analogias, desses exemplos, na página 38 e 39, que ele vai falar das questões das reminiscências, né? Dos símbolos minêmicos, e vai falar, por exemplo, em Londres, quando fazemos um passeio por Londres, diante da maior estação da cidade, encontramos uma coluna gótica chamada Charing Cross. Aí ele vai falando e no final ele vai dizer assim: esses monumentos são também símbolos mnemônicos, tal como sintomas histéricos, até o ponto em que a comparação pareça se justificar. Mas o que diriam vocês a um londrino que ainda hoje se mantivesse melancólico ante o monumento ao cortejo fúnebre da rainha Eleanor? Em vez de ir atrás de seus negócios com a pressa exigida pelas modernas relações comerciais, ou de se regozijar com a jovem rainha de seu coração, o que diriam a ele, né? Foi uma pergunta que Freud colocou aqui. Ou então, que ante o monument viesse a chorar a incineração de sua amada cidade, ainda que essa já de há muito se tenha reerguido com esplendor tanto maior. Também foi uma pergunta. Tal como esses londrinos nada práticos, portam-se todos histéricos e neuróticos. Né? Tá fazendo aqui essa relação. Não apenas recordam as vivências há muito transcorridas, mas permanecem-lhes aderidos em afeto, sem se desvencilhar do passado, negligenciando a realidade afetiva e o presente. Então, essa fixação da vida anímica aos traumas patógenos é uma das características mais importantes e de maior significado prático das neuroses.
E ali ele vai continuar falando dos sintomas, né, da questão da fixação nos traumas, ele vai estar explicando e falando mais sobre isso. Ele vai trazer a questão aqui, o nome de conversão histérica, né, para esses sintomas. Então, nessa primeira lição, ele vai trazer esse apanhado falando de Breuer, da histeria, de como, então, ali esse início, de fato, da psicanálise. Vamos ver aqui se eu tenho mais alguma passagem para compartilhar com vocês. Não, eu não quero ser muito extensa nesse vídeo, dessas lições, só trazer algumas observações para você e ir construindo. A primeira lição é basicamente falando, como a gente já falou em outros vídeos, sobre esse início, né? Sobre o Breuer, sobre eles trabalhar junto com ele, escrever estudos sobre a histeria, falar sobre essa questão da conversão histérica, da hipnose, da catarse, como foi caminhando então para, né, depois ele estabelecer de fato a psicanálise, deixando de lado a hipnose, a catarse. Então a gente vai estar ao longo dessas lições, essa foi a primeira, falando sobre isso, caminhando até a gente chegar na quinta lição, tá bom? Então, não esqueçam, convido vocês, acompanhem a gente, leiam, deixem comentários aqui pra gente no YouTube ou no nosso Instagram também, @seu.divan, segue a gente, dá sugestões, faça perguntas e a gente vai estar ouvindo vocês e trazendo o que vocês querem também acompanhar, tá bom? Então, agradeço vocês estarem aqui me acompanhando nesse dia e eu vejo vocês na próxima. Até mais!